Deputado Major Olímpio Gomes, líder do PDT na Assembleia Legislativa, da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Quais são os outros motivos, além dos ataques e também da pressão da família, para a desistência de alunos e também de policiais? Os salários extremamente baixos, a falta de perspectiva na carreira e, logicamente, esse grau de risco exagerado que acaba realmente pressionando não só o policial que já está no serviço policial a desistir, a pedir baixa, a sair da corporação, como é um desestímulo a que candidatos, mesmo vocacionados, procurem o serviço policial, aumentando também o volume de desistências já durante o processo de seleção ou no processo de preparação nas escolas policiais. Antigamente, eu falo isso porque até aconteceu comigo também, deve ter acontecido com o senhor, enfim. Quando a gente era criança, o pai perguntava, um parente perguntava, o que você vai ser quando você crescer? Eu vou ser policial. Você acha que hoje a criança ou a pessoa não fala mais isso, até os próprios pais, eles acabam com esse sonho por conta de tudo isso? Toda criança sempre sonhou e brincou de ser policial, de ser bombeiro, mas as circunstâncias de vida hoje para os policiais são de tal forma arriscadas que só nos filmes o mocinho sempre ganha no final. E isso é um grande desestímulo para ingresso numa profissão onde se executam mais de 100 profissionais no ano. Então, logicamente, o indivíduo teme pela própria vida, a família pressiona realmente, e não há estímulos por parte do Estado para promover uma circunstância onde seja mais atrativa a profissão, com salários melhores, com a perspectiva de ascensão na carreira. Então, realmente, as pessoas têm medo hoje de ingressar na polícia. As famílias têm medo. Eu adoro o serviço policial, entrei por vocação, mas hoje eu faria de tudo para impedir que um filho meu ingressasse na polícia. Principalmente por saber o tamanho da tragédia que vive o policial e que vive a família de um policial. Porque o risco não é só ao policial, o risco transcende a sua família. O risco não é só para o policial que está no serviço ativo. O risco acompanha o policial a vida toda. Se nós prestarmos atenção, nesse ano, dos 101 PMs que foram executados, 19 eram policiais aposentados, já na reserva ou reformados, demonstrando que a vingança do mundo do crime, ela não é só com o policial no período que ele está no serviço ativo. Então nós estamos vivenciando, nesse ano, nós vamos bater o recorde de pedidos de baixa na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então é mais um motivo, só para pegar esse gancho, é mais um motivo então para o aluno que está pensando em entrar numa escola de soldado desistir completamente? Nós temos muitos alunos e candidatos desistindo já durante o processo de seleção, ou mesmo já tendo iniciado a escola de formação, porque os salários muito ruins, sem a perspectiva de crescimento profissional e com um grau de risco desse. Logicamente, o indivíduo ele está numa atividade profissional, ele tinha um sonho de ingressar na polícia, de ajudar a proteger a sociedade, mas cada vez mais os dados estatísticos e a realidade vai mostrando que o risco é muito grande e o retorno é insignificante. Então, entre ficar numa atividade profissional que possa até ganhar na iniciativa privada, menos que na polícia, e não ter um grau de risco e uma exposição dessa para a vida toda, e um grau de risco para a família, os indivíduos optam por ficar na iniciativa privada e não ir para a área pública para o serviço policial.
Quem já começou a estudar, são 2 anos, né? Para soldado e 4 anos oficiais. Não, a academia do Barro Branco são 4 anos de formação. E Pirituba a escola de soldado é 1 ano e 2 meses. Para quem já começou, deputado, a estudar para ser um soldado, ele desiste. Ele é obrigado a indenizar o Estado? Ele tem que pagar alguma coisa ao Estado? Ou simplesmente eu não quero mais, eu peço minha baixa, peço minha desistência no curso? Nós não temos, nós já tivemos na legislação a obrigatoriedade de indenização. Hoje não há mais a previsão legal de indenização. A legislação anterior, ela dizia, por exemplo, se você faz um curso na corporação que ele dure 4 anos, pelo menos o tempo do curso, que seriam mais 4 anos, você tem que prestar serviços ao Estado sob pena de indenização. Mas nós não temos mais esse processo. Simplesmente o indivíduo pede a baixa dele, logicamente é uma manifestação de vontade, unilateral, que a administração não pode dizer não aceito, e ele devolve o que é material e equipamento do Estado e está liberado. Não tem que pagar nada. Não. Ele não tem que devolver nem o dinheiro, só fala isso para mim, então ele não tem que pagar nada. Não, ele não tem que pagar nada, porque mesmo durante o curso ele já recebe um soldo, ele recebe um salário que é menor do que o de um soldado pleno, né? Então ele é um soldado de 1ª classe, um soldado de 2ª classe, e ele recebe já, ele é um soldado de polícia, mas o processo de formação dele, o expediente dele é se formar, e ele é empenhado durante a sua formação para apoiar atividades policiais a título de estágio. Então, ele está sendo remunerado pela formação e pelo trabalho que ele vai prestando. Então, não há que o Estado tentar que ele vá ressarcir pelo período de formação que ele teve, porque ele trabalhou por aquele período. Essa é a interpretação da nova legislação. Sai e não paga nada. Não paga. Como que é a rotina hoje, já que o senhor conversa com policiais, como que é a rotina? Rotina de pânico hoje entre os policiais? Não, eu não diria o pânico, mas nós temos um desespero e uma desesperança muito grande. Um desespero em relação a imaginar o tempo todo que pode ser a próxima vítima. Esse é o pensamento dos policiais. Eu tenho ido a dezenas e dezenas de enterros de policiais, conversado com policiais em todo o estado de São Paulo, em todas as atividades que os policiais desenvolvem, quer no serviço operacional, quer no serviço administrativo, quer no corpo de bombeiros, na polícia ambiental, na polícia rodoviária, na polícia de trânsito. Todos têm um sentimento comum de desespero em relação a serem vítimas, dos seus familiares serem vítimas, e muitos policiais verbalizando que vão se preparar ou estão se preparando para qualquer outra atividade para poder deixar o serviço policial. Quanto mais o tempo passa, o quanto mais policiais são mortos, atacados, não existe mais vocação, vai diminuindo com isso, a vontade, incentivo familiar também diminui bastante. Qual é o futuro da polícia, então, deputado, se continuar desse jeito? Policial já nativa desistindo e aluno não quer nem entrar na sala de aula, qual é o futuro da polícia? Olha, eu não diria o futuro da polícia, é o futuro da segurança pública para o cidadão, é o futuro para a sociedade. O modelo de gestão de segurança pública está completamente inadequado em relação à realidade e à necessidade da população. Se os policiais não suportam mais o grau de risco, os salários aviltantes, a falta de perspectiva de carreira, se estão deixando o serviço policial que muitos adoram e muitos vocacionados vão para outras atividades, oficiais, praças, operacionais da Polícia Civil, delegados de polícia, vão para outras atividades, muitas vezes para outras atividades policiais.
É grande o número de policiais civis e militares que vão para a Polícia Federal, onde o grau de risco acaba sendo significativamente menor, onde os salários são mais atraentes. Vão ser policiais em outros estados, onde os salários são mais atrativos, as carreiras são mais céleres e o grau de risco menor. Nós não temos em nenhum estado uma circunstância parecida com São Paulo, com tanto número de mortos. Nós tivemos 101 policiais mortos, mas nós já passamos de 200 tentativas de homicídios contra policiais nesse ano, que são registradas. O governo acaba omitindo esses dados, mas são mais de 200 tentativas registradas, em que o policial ou deu muita sorte, ou a técnica em se proteger valeu, e foi simplesmente ferido e não foi morto. Ou o marginal deu azar ou planejou mal a execução do policial. Mas são mais de 200 tentativas. Então, isso apavora. Isso faz com que mesmo o policial vocacionado, ele pense em si, ele pense na sua família, ele pense em deixar a atividade, sim. Quanto mais aqueles que estão na fila de seleção. O indivíduo quer ir na fila de seleção por um trabalho, não é o corredor da morte. As filas de seleção da polícia estão virando corredor da morte. Eu fui numa formatura no AMB e eu estava dizendo às pessoas, há 15 dias, com 971 policiais se formando naquela data. E eu dizia à imprensa e as pessoas que estavam ao meu redor, olha, imagine, teve um desfile que levou alguns minutos com pelotões desfilando. Eu falei, vocês sabem o que são 97 policiais mortos? 10% do que está em forma. Porque 970 policiais ocupou uma área imensa em forma ali no Anhangabaú. Olha, só nesse ano, é como se 10% desses policiais que estão se formando agora fossem dizimados num ano só. É assustador. Entrar para morrer. É a fila, é o corredor da morte. É andar na prancha. O risco potencial é muito grande mesmo. Então isso é um fator desestimulante. Aliado a isso, um tratamento indigno por parte do governo, com salários aviltantes, a falta de condições. O policial pensa muito também na sobrevivência da sua família, na sua falta pela morte ou pela invalidez, porque o Estado deixa o desamparo, não tem todas as garantias. O policial, por exemplo, que morre no horário de folga, ele não tem todas as garantias que tem, por exemplo, o policial que morre efetivamente em serviço, mesmo que morrendo no horário de folga, em decorrência da função ou por ter agido como policial. Há uma preocupação enorme, não só durante o serviço, mas as próprias estatísticas mostram. Dos 101 policiais militares mortos esse ano, só 3 estavam efetivamente em serviço. Mudou a dinâmica do marginal. Ele está atacando o policial no seu horário de folga, na sua chegada em casa. Quando o policial está no bico, porque precisa fazer um bico para sobreviver, porque o salário é aviltante. E os marginais estão indo atacá-los, chegando em casa, no bico, no ambiente de lazer, junto com a família. Então isso cria um clima de pavor, realmente. Para finalizar, uma resposta bem curta, deputado. Como policial, você acha que vale a pena hoje ser policial? Vale a pena correr o risco de morrer? Eu entraria novamente na polícia porque adoro, foi a minha vida, mas eu não aconselharia ninguém. Para te responder, se hoje um filho meu quisesse entrar na polícia, eu faria de tudo para desestimulá-lo a ingressar.
Tá ótimo. Tá bom. Quanto